Bem, pessoal, de volta ao Saúde e Bem-Estar Podcast. Nós vamos falar mais uma vez por aqui hoje sobre a saúde dos dentes. Hoje nós estamos com a cirurgia dentista Natália Migliorini, especialista em lentes e facetas e também endodontista. Daqui a pouquinho, nosso papo por aqui vai ser sobre isso. Bem, como falamos então, mais uma vez recebendo aqui um profissional da odontologia, um assunto que muitas pessoas nos trazem, requerem, demandam para que nós possamos falar aqui no podcast. E há sempre, uma tendência em alguns setores, e nós sabemos que as lentes, as facetas, juntamente aí com os implantes, têm ganhado uma atenção especial das pessoas porque querem ter um sorriso alinhado, bonito, mas também pela funcionalidade que essas técnicas nos oferecem, né, Natália? Eu acredito que oferece. Essa é uma das perguntas que eu vou te fazer, se também essas técnicas podem estar associadas à qualidade de vida, à mastigação, tudo isso. Mas antes de mais nada, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom recebê-la. Bem, nós falávamos no início que você é cirurgião dentista, mas também se especializou, nessas técnicas de colocação de facetas, de outros materiais, enfim, lentes. Vamos tentar diferenciar uma de outra. Vamos ver se a gente começa por aí. Sim, então hoje em dia a gente tem muitas técnicas, excelentes, eu diria, para restabelecer, para reabilitar o nosso sorriso. Com o passar do tempo, a gente pode perder a altura dentária, a gente perde um ou mais elementos, ou mesmo a gente sofre desgastes, que a gente acaba não se identificando mais com o nosso sorriso. E essas técnicas que a gente tem, que a gente aprende, então elas nos permitem devolver a saúde, restabelecer a função mastigatória e também aí como um bônus, devolver a beleza do nosso sorriso, A lente e faceta não é a mesma coisa? O que diferencia uma da outra, na verdade, Camila, é sua espessura, E também o material. Então, eu fiz bastante cursos direcionados para lentes de contato e facetas de resina, A faceta de resina, a faceta em si, ela com uma espessura, ela vem com uma espessura de material um pouco maior, um pouco mais grosso, Então, a espessura dessa lente, ela vai ser maior. E a lente, como o nome já diz, remete a uma lente de contato, ela tem uma espessura muito menor. Então, cada técnica vai ter a sua indicação ali para o sorriso. Existe a necessidade de um pequeno desgaste, como se fosse lixar os dentes antes de colocar, Não, tenho certeza que não é lixar, Sim. Mas me corrija ali. Que antes de implantar a lente ou a faceta, é necessário que preparar os dentes, me parece, pelo que você me falou, que as lentes exigem um desgaste um pouquinho menor, então. Isso. Então, quando elas são indicadas, as lentes, elas são indicadas quando o paciente não gosta do seu sorriso, ou mesmo se olha no espelho, mas não se identifica, sabe? Eu recebo bastante paciente no consultório que diz: doutora, eu gostaria que meus dentes aparecessem mais, fossem maiores, Porque o meu sorriso remete a um sorriso mais infantil. E não é o que eu quero representar na minha imagem, no meu trabalho. Ou, eu tenho um dente com cor diferente do outro, os meus dentes desgastaram com o tempo, Então, a gente escolhe a técnica necessária, personalizada, no planejamento para aquele paciente, e a gente decide qual técnica a gente vai optar. Então, a gente faz todo esse planejamento, faz um preparo nesse dente. Esse dente, ele vai ser desgastado minimamente. Hoje a gente chama que os desgastes são minimamente invasivos. Inclusive, para facetas de resina, hoje eu não faço nenhum desgaste.
Em quase todos os meus casos, a técnica é somente aditiva, né? Eu fiz um curso recentemente, faz um tempinho, eu fiz um curso em Curitiba e eu trouxe uma técnica estratificada que a lente de resina, ela parece uma lente de porcelana. A beleza dela é uma técnica estratificada, né? Fica tão bonito que aparentemente fica parecendo uma porcelana, fica muito natural. Mas aí não fica muito grosso? Como eu disse, em alguns casos a gente precisa fazer o desgaste, né? Para que não fique grosseiro. Não é em mas todos, então, não é em todos. que é só aditivo. Mas a lente, ela é tão fininha que ela não dá tanto volume assim para ficar grosseiro, para ficar um dente artificial, né? Então, hoje a técnica, ela nos permite fazer somente um acréscimo ali de resina e mesmo assim que pareça natural. Agora, tem casos que sim, a gente precisa de um desgaste maior, né? Mas muitas vezes o paciente já chega com antigas restaurações, com desgastes no próprio dente, que o desgaste que a gente precisa fazer em cima para adaptar aquela faceta ou aquela lente, mesmo assim é muito pouco, né? Não fica mais com aqueles dentinhos de tubarão que a gente via antigamente. Então, isso não existe mais. Praticamente, a gente mudou bastante a técnica. Mas, por exemplo, você fala os dentes pequenos. Tem como alongar, por exemplo, os dentes? Sim, tem pacientes que precisam, que ao longo do tempo tem o bruxismo, né? Ou tem a perda de um ou mais dentes, então a gente precisa devolver aquela altura dentária que se perdeu ali ao longo do tempo com o desgaste, né? Com o bruxismo. Então, a gente, com as lentes e facetas, a gente pode aumentar tanto o tamanho quanto o volume, e também alterar a cor aí do sorriso, para que fique um sorriso uniforme, harmônico, mais branco também. Em todos os dentes, desde os de trás aqui até... Isso, quando a gente precisa fazer aumento de dimensão vertical da oclusão, que a gente chama, a gente trabalha desde os posteriores, desde os molares lá atrás, faz esse levantamento para que fique todos na mesma altura, que o paciente tenha essa função mastigatória de volta, né? Mas aí tudo entra na questão da personalização, do planejamento. A gente vai ver o paciente como um todo, ver a sua queixa, ver o que ele gostaria de melhorar, faz esse planejamento, vê, né? Ficaria bom a gente devolver, trabalhar em tantos dentes. Então, se o paciente quer só a parte estética, não necessita dessa parte funcional dos posteriores, então a gente acaba trabalhando mais os da frente, né? Mas tem as duas questões aí, sempre vai ter as duas opções. E o preenchimento é feito com a própria resina, a própria lente, ou existe um outro material que é necessário nesse caso? A gente vê, né, a necessidade do paciente, se fica melhor ali uma resina, uma faceta de resina, ou de repente a porcelana, nesse caso, se adequaria melhor. Então a porcelana, a gente faz o preparo, faz o desgaste e acrescenta esse material, né, essa porcelana, essa capa que a gente chama, que é feita em laboratório e é cimentada no consultório. Mas ela já vem prontinha, assim, com mais espessura. Você precisa de alongar, por exemplo, o dente, ela já vem um pouquinho mais longa, isso? Ela vem pronta. E aí a gente testa, né? Se o paciente gostar, a gente faz a cimentação, senão ele volta para o laboratório e faz os ajustes necessários até o paciente se identificar com aquele novo sorriso, se gostar, se olhar no espelho e se gostar. E o aspecto funcional? Porque muitas pessoas acabam fazendo, por óbvio, esteticamente, né? Fica muito mais agradável, penso eu, mas também porque muitas pessoas querem recuperar a própria mastigação, digamos, né? Existe algum cuidado ou é vida normal? Existe resistência nisso? A gente diz que a faceta de porcelana, ela tem uma durabilidade maior pela característica do material. Então, é um material mais mineralizado, material mais rígido, né? É mais durável. Agora, a resina é um material que exige um pouco mais de cuidado. Mas, assim, nos dois casos, a gente orienta o paciente, que tenha cuidado, né? Por exemplo, você não vai morder alimentos muito duros, como vai morder uma fruta e, de repente, pega ali o caroço, né? De um pêssego, por exemplo. Então, tem a questão de fratura, assim como nossos dentes naturais também sofrem desgastes com o tempo, né? Então, em pacientes que têm bruxismo, por exemplo, a gente indica o uso de uma placa mio-relaxante, né, durante a noite, para que o paciente não faça movimento de bruxismo, e aí isso pode vir
quebrar a faceta porcelana, né? Mas a gente sempre orienta bem o paciente, explica direitinho o que precisa ou não, né? Para que haja possibilidade de colocação, né, de implantação dessa tecnologia, desses materiais. É necessário que o dente esteja saudável? Antes de tudo. Porque se houver, por exemplo, sei lá, algo a ser feito, o dente já está meio comprometido, não dá para, né, só largar em cima algo e Não. como se tivesse melhorado. Os pacientes que nos procuram por estética, eles geralmente precisam fazer uma adequação de meio bucal, que a gente chama, né? Então, a gente olha o paciente como um todo nessa primeira avaliação. A gente vê quais são as necessidades, geralmente uma limpeza precisa ser feita. Se tiver cáries, a gente precisa remover essas cáries antes de colocar as lentes ou facetas, né? Então, a gente deixa a saúde bucal 100% saudável e pronta para receber aquela peça, aquele acréscimo, aquela faceta. A gente tem por hábito fazer isso. E também explicar para o paciente que não é porque ele tem essa faceta que não vai dar cárie depois. Era a minha pergunta agora. Se a pessoa vai ter cárie da mesma forma. Mas daí vai ter cárie no que está por baixo da faceta, é isso? O que a gente tem por baixo da faceta? O nosso dente natural. Isso, né? lá que vai dar. É lá que vai dar. Isso. Se não utilizar o fio dental corretamente, não seguir as recomendações. Na verdade, os hábitos que o paciente vai ter é como se ele tivesse um dente natural, né? Mas daí tem que retirar a faceta, a lente, para tratar a cárie, se isso acontecer? Depende do local, né? Então, muitas vezes acontece a cárie mais na região de raiz ou na região de trás. Ali a gente consegue remover a cárie sem mexer na lente, Porque em é só alguns na casos. frente, assim, só na parte da frente. E nos de trás Aí nos de trás, geralmente é todo. Né? Então, a gente, nesses casos, a gente acaba comprometendo a porcelana, mas a gente faz essa remoção de cárie, enfim, restabelece novamente a saúde do dente e depois trabalha novamente com a parte da porcelana. Eu sempre falo para os pacientes, né, que não é porque tem faceta que não vai cariar, não vai criar tártaro, não. Então, a manutenção a cada 6 meses que é feita por nós profissionais, a limpeza que é necessário ser feita a cada 6 meses, ela acaba mantendo essa questão da saúde do dente, né, para a gente conseguir não ter problemas, não ter o início da cárie, os hábitos saudáveis do paciente, o fio dental, o creme dental com flúor, a escovação, essa consulta a cada 6 meses nos ajuda bastante nesse sentido. E quanto tempo dura? As facetas? Depende muito do cuidado do paciente, né? A gente diz que as lentes de porcelana, elas são para a vida. Eu já vi trabalhos durando 20 anos, eu já vi trabalhos durando 5 anos, porque depende do cuidado do paciente, né? De vir fazer essas manutenções a cada 6 meses, de ter uma boa higienização em casa. E itens como café, chimarrão, tabagismo, seguem interferindo. O cigarro a gente diz que é um grande vilão do nosso sorriso. Principalmente o cigarro, né? Mesmo nas facetas. Mesmo nas facetas. Porque quem fuma geralmente tem uma salivação, um fluxo de salivar comprometido, menor fluxo salivar. E a saliva protege muito contra as cáries radiculares, que a gente chama, né? As cáries em si. Então, o paciente que é fumante, ele precisa fazer manutenções mais seguidamente. Os pacientes, enfim, que tomam bastante chimarrão, mate, acabam fazendo essa limpeza, né, essa manutenção, e aí o sorriso se restabelece. Fica bonito novamente, né? Mas aí o cigarro realmente ele é um pouco mais comprometedor, eu diria. Bem, nós vamos lá fazer uma avaliação. Você vai, enfim, eu acredito que se faz uma panorâmica. Quais são os passos? Assim, vamos tentar. Geralmente, o paciente chega para nós com uma queixa específica e a gente sempre tenta conversar com o paciente para chegar no planejamento já com uma prévia de resultados, né? Então, a gente
faz todo esse planejamento, faz uma boa limpeza, faz fotografias para a gente conseguir visualizar melhor quais as necessidades do paciente, moldagens, exames radiográficos. Nessa primeira consulta a gente já faz a requisição, já pede para o paciente. E o paciente, no seu retorno desses exames, a gente já visualiza tudo que precisa ser feito, como cáries, enfim, se tiver que fazer alguma extração ou restabelecer alguma outra questão, né? E aí a gente entra na parte estética, que seriam as lentes, né? Depois de restabelecida essa parte da saúde, a gente entra na questão estética das lentes. Aí vai moldar. E o laboratório vai fazer um planejamento. Existem laboratórios já específicos para isso, laboratório como se fossem os dentário. protéticos Isso, antigamente. Exato. Certo. E aí eles fazem a gente faz um planejamento de como vai ficar esse novo sorriso. Então a gente faz um teste numa seguinte consulta, né? Um mock-up que a gente chama. Só coloca para Coloca isso com um material que é provisório, a gente remove depois. E aí o paciente vai se olhar no espelho. Eu gostei, eu quero um pouco mais longo, eu quero mais curto, eu quero mais branco. Esse aqui eu achei muito volumoso, eu quero diminuir esse aqui. Ou, doutora, não era isso que eu pensei, vamos fazer eles diferentes. E sempre conversando com o paciente para que ele entenda que o sorriso dele é único. Ele pode chegar lá com referências, mas eu nunca vou fazer um sorriso igual de outra pessoa, né? Porque cada sorriso é único. E a beleza, ela é atemporal, né? A gente trabalha muito com isso, de uma beleza atemporal. Ela é universal. Então, um dente natural, ele sempre vai ser belo, sempre vai ser bonito. Um dente saudável, ele sempre vai ser bonito, sempre vai ser belo. Então, a gente sempre tenta trabalhar nesse sentido, não de dentes artificiais. Porque o novo luxo hoje é a naturalidade, né? E eu já ouvi, na verdade, que se iniciou aí uma produção de produtos é boa, mas enfim, a comercialização de produtos que se dizem específicos para quem tem lentes, facetas, enfim, porcelana. Tá certo? É charlatanismo, como dizem? Isso efetivamente tem surgido? É seguro? A gente, na questão de cremes dentais, a gente... É mais em relação a creme dental. Os cremes dentais, eles funcionam como pomada, diria assim, né? Dessa forma. Então, para cada situação, eu vou ter uma indicação. Por exemplo, nesse momento, eu tô com a minha gengiva muito inchada, inflamada. Eu vou ter um creme dental específico, além dos procedimentos que eu vou realizar, que vai me ajudar com aquilo. Eu tenho facetas de resina. Então, eu vou... de repente, nesses próximos meses, nesses próximos anos, aí utilizar um creme dental que não abrasione as minhas facetas, né? Que são cremes dentais que não tem tanta rugosidade na composição, que são cremes dentais mais fluidos, assim. São cremes dentais que ajudam a clarear a superfície e não comprometem o polimento dessa restauração. Então, sim, hoje em dia tem produtos variados para cada situação aí no mercado. E o cirurgião dentista sempre vai ser a melhor pessoa para fazer essas indicações corretas para cada caso. Nós falávamos antes que é como um dente comum, né? Que um dente natural, aliás, que pode quebrar, que pode, enfim, de alguma forma a faceta, a lente pode danificar. Aconteceu isso, quebrou a lente do meu dente. Aí eu vou mandar fazer uma nova. Consegue ficar igualzinha às outras? Consegue. A gente, às vezes, pode ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque quando você faz as facetas, elas vêm todas da mesma cor e elas são personalizadas. Elas são feitas de forma artesanal. Muitas vezes elas são maquiadas. Elas são feitas em forno de altíssimos graus. Então, é um pouquinho difícil de reproduzir da mesma cor, estratificar da mesma forma, mas trabalhando aí em conjunto com o laboratório, com o protético, a gente consegue chegar num resultado bem positivo para restabelecer essa fratura, né, esse dente, esse elemento que quebrou. Mas a gente sempre indica, então, o paciente que tenha bruxismo, utilizar a placa, porque a placa ajuda demais, ajuda muito, a longo prazo também, a não desgastar os nossos próprios dentes naturais, não somente as facetas, né? Já houve casos no seu consultório que houve rejeição, algumas pessoas não conseguiram se adaptar? É muito difícil, né? Porque a gente faz um bom planejamento.
Então, quando a gente tem um planejamento previsível, a pessoa, antes de fazer essa cimentação definitiva, a gente não cimenta se o paciente disser não gostei, quero melhorar tal coisa. Então, também nesse teste a gente consegue visualizar e modificar o que será preciso fazer. E assim, elas ficam muito bonitas, então dificilmente uma pessoa diz, eu preferia meus dentes antes. Eu nunca escutei isso, porque o planejamento ele deve ser bem feito e seguido todos os passos e a pessoa aprovar antes de fazer a cimentação definitiva. Tem uma idade específica para que a pessoa possa iniciar esse processo de implantação e uma idade limite? Eu já tenho 60 anos, não dá para fazer para você. Uma vez eu escutei de um paciente querida, ela tinha 88 anos. E o sonho dela era fazer protocolos sobre implantes para poder mastigar novamente, para poder... Nossa, me arrepio. Aí a filha dela foi junto e disse... que enfim, né, fez uma piadinha, né, enfim, que duraria pouco tempo, e ela falou assim, posso durar 2 anos, mas 2 anos de dente. Ela falou isso pra nós, né, então... E fez, e deu tudo certo, e uma idade mínima, assim? Uma idade mínima, a gente fala depois da completa formação dentária, aí também vai do bom senso do profissional, de saber indicar ou não, né, porque quando... muito jovem, quando o paciente é muito jovem, se você vê que não tem desgaste, sabe, um dente bonito, saudável, a gente educa o paciente e diz, olha, os teus dentes estão excelentes, talvez aqui só um clareamento funcionaria, né? Não precisa facetar tudo. Porque a gente vive na era digital, na era do Instagram, dos filtros. E tem muita distorção de imagem da parte dos adolescentes, né? Nesse sentido de querer o dente super branco, de querer o dente de faceta, de querer aquele dente do famoso, do TikTok, do Instagram. Mas aí a gente vai lá e educa, olha, o teu dente é muito bonito, teu dente é natural. Talvez não seja necessário agora a gente fazer um clareamento, vai funcionar. Então vai muito disso, né, de conversar com o paciente e mostrar para ele o que ele precisa naquele momento. E a manutenção, como um clareamento, por exemplo, existe com o tempo escureceu um pouquinho as facetas, existe uma manutenção para clarear? As lentes de porcelana, elas têm estabilidade de cor. Elas não modificam a cor da superfície, diferente da resina. A resina, ela pode sofrer diferença na coloração depois de um tempo. Então, a gente faz um novo polimento e recupera aquela cor inicial, né? Tenta recuperar. Mas a porcelana, como ela não sofre essa mudança de cor, muitas vezes um clareamento caseiro, dependendo de até onde essa faceta se estende, né? É possível de ser feito por baixo das lentes, eu diria, né? Pela parte de trás. Então, a gente recupera aquela cor mais branca. Mas depois que tu faz as facetas de porcelana, dificilmente o teu sorriso vai mudar de cor ali. Só se ela for muito fina, muito translúcida. Esse cimento, esse cimentar, é um cimento mesmo? Como é que é esse produto? É um líquido? É uma pasta? É um cimento que a gente chama, uma pasta, né? Ele Mas bem fluido, fininha. é bem fininho. Realmente não dá para fazer nada grosseiro. E ele tem diferentes cores. E se a faceta ela é translúcida, mais fininha, vai interferir na cor final. Então, a gente também tem que fazer a escolha desse cimento, pensando no resultado da nossa cor final, de como a gente vai querer que esse dente fique. Né? Mas é fluido, é uma pastinha fluida, assim, mais fluido, tem fluidez. Como se fosse um esmalte, assim. Isso, exatamente. Legal. Doutora, já evoluímos tanto, né? Porque se nós pararmos para pensar, há pouco tempo atrás, doía um dente e extraía o dente, né? Caía um dente e se colocava o famoso pivô, que era muito ruim. Ou a famosa ponte móvel, existia isso também, né? A prótese móvel. E assim foi até os implantes. Hoje nós temos condições de ter um sorriso bem branquinho, alinhado. Tenho certeza que a senhora se atualiza muito, né? Que você se atualiza muito. O que tem visto aí para os próximos momentos? Há já sinalizações de que isso tende a melhorar ainda mais? Há novidades já que se fala e que pode chegar por aqui logo mais?
As próteses que eram utilizadas antigamente, então elas foram substituídas pelos implantes. Claro, ainda tem pacientes que não têm indicação de fazer implantes por questões de saúde, então a gente ainda utiliza as próteses, né? Mas cada vez mais a gente vem percebendo essa tendência da naturalidade. Uhum. Então, dentes que antigamente a gente fazia muito branco, artificial, né? A gente via, assim, porcelana muito branca, assim, cor de porcelana mesmo. A gente não faz mais. Então, a tendência cada vez mais é a naturalidade. É parecer que você tem dentes naturais mesmo fazendo esse procedimento, né? Então, a gente olha para o rosto do paciente como um todo, a gente visualiza qual seria o melhor dente para aquele paciente. Não pega um modelo de outra pessoa, né? Porque o teu sorriso é a tua assinatura emocional, digamos assim. Então, se você vê uma pessoa, você vê ela sorrir, você já vê como ela está, se ela está feliz, né? Enfim, e o sorriso, ele é essa assinatura, né? Então, um sorriso saudável, natural, né? Enfim, com todos os elementos presentes em boca para a pessoa conseguir mastigar, sabe? Com qualidade de vida. Parece algo tão banal, né? Para quem nunca passou por isso. Para quem tem perda dentária, ter seus dentes de volta já é uma grande conquista. Nem imagino. Deve ser. Você falava dessa paciente de 88 anos. Deve ter testemunhado várias situações, né? Emocionantes. É bem transformador. É bem transformador. No final de ano, a gente restabeleceu o superior e inferior, fez protocolo sobre implantes numa paciente. E eu lembro, assim, desse vídeo que ela me mandou dela comendo um milho na espiga. Sabe? Então aí o neto dela filmando ela comendo e ela quis me mandar porque ela tava tão feliz, sabe? Pra nós é uma coisa comum, né? De dia a dia. Quando que a gente vai parar pra pensar, nossa, que bênção, eu tô aqui comendo um milho na espiga. Exato, eu poder comer assim, sem entrar alimento embaixo de prótese, ou ter todos os dentes em boca pra te conseguir mastigar, não ter mais dor de ouvido, não ter estalos na... Dor de ouvido. Geralmente quando a gente tem perda dentária, esse paciente tem perda dentária e fica muito tempo com a ausência daqueles dentes, compromete a ATM, que é a articulação temporomandibular. Que é a articulação que movimenta a mandíbula aí com o nosso crânio, né? Enfim. E tem o ouvido do lado. Então, se essa função está comprometida, sim, acaba comprometendo todas as outras funções aí que estão ao lado, né? Então, o ouvido também pode ser comprometido como zumbidos, estalidos, dores, e pode ser decorrente de falta de dente, sim. Impressionante, né? Sabe que eu tive em uma oportunidade dor muito forte aqui nessa região do braço. E eu fazia massagem, osteopata e nada resolvia. E era do bruxismo. Do bruxismo. Sim, porque nós somos um só, né? Tudo está conectado. Então, se você tem uma disfunção aqui, daqui a pouco o teu organismo vai puxar força de outro músculo, enfim, para compensar. A gente vai compensando, fazendo compensões, né? Mas o correto sempre por isso que o correto sempre a gente sempre olhar para a questão funcional antes da parte estética. A estética aí sempre vem como um bônus. Quanto tempo a pessoa, para nós encerrarmos aqui, doutora, quanto tempo a pessoa leva até lhe procurar, fazer avaliação, realizar todos os exames, procedimentos necessários, implantar o material e depois, sim, vida normal? Depende do tratamento, né? Mas, enfim, vamos pegar aí o exemplo como as lentes. Se for em resina, em 3 consultas, o trabalho ficaria pronto, porque a gente faz a consulta de avaliação, adequação, aprovação, né? E aí a confecção do trabalho. E se for de porcelana, umas 3 ou 4 consultas, aí ficaria tudo ok. Mas isso se faz em meses? Em semanas. Semanas? Em semanas, isso. Então é relativamente rápido. Agora, se for a questão dos implantes, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma novidade no consultório, enfim, que é a cirurgia guiada de implantes, que não precisa nem corte e nem pontos ao final, né? Então, a gente faz um guia cirúrgico para esses implantes, colocar esses implantes, e esse guia, ele nos dá o local correto para posicionar o implante. Então, a gente coloca esse implante nesse guia
E, enfim, não precisa nem de corte, nem de pontos, nem de sutura. Os pacientes relatam um conforto muito maior pós-cirúrgico, porque os pontos, o local do corte incha, né? Quanto menos intervenção... Mas aí só coloco, só posiciona tira o guia, o dente natural e... posiciona essa guia, faz todo um planejamento, vai para Brasília, né? Essa moldagem do paciente, faz todo um planejamento do local correto, a angulação correta desse implante. E posiciona o implante ali onde a gente deseja colocar o dente. A inteligência artificial tem ajudado também para que essas técnicas ocorram de forma cada vez mais precisas? Muito, nossa. A tecnologia hoje em dia é nossa aliada, né? Desde a parte de scanner, escaneamento também. A tecnologia hoje, a gente trabalha com tecnologia, não tem mais como ignorar. Ela vem ajudando muito a odontologia nesse sentido, para fazer trabalhos cada vez mais precisos, mais rápidos, né? E com mais conforto, trazendo mais conforto, segurança, previsibilidade de resultado para o paciente. Que legal. Bem, doutora, eu queria te agradecer, doutora Natália. Não sei se ficou algo fora que nós possamos destacar ainda sobre esse assunto. Não, acredito que esteja tudo ok. Então, quem quiser te achar em redes sociais, como é que faz? Eu tenho meu Instagram, você pode acompanhar no meu Instagram. Eu sempre posto bastante conteúdo, dicas, tem alguns vídeos meus lá. E também pelo telefone, pelo WhatsApp. Qual que é? 54999988469. O importante é que nós nos sintamos à vontade para sorrir, né? Sem medo. E contagiamos, né, uns aos outros sempre com um sorriso, como muda nossas vidas, né? Importante isso. E deve ser muito gratificante ouvir pessoas que passaram por esses procedimentos, que hoje têm condições de mastigar, parece tão simples, né? Parece tão banal, mas que nós possamos restabelecer isso na vida das pessoas, isso é super importante. Que bom que as técnicas estão evoluindo e que nós conseguimos cada vez mais, né? Acesso é muito mais facilitado também. Até bem pouco tempo atrás parecia algo impossível para algumas pessoas. Hoje se faz isso também com mais facilidade e eu fico feliz por quem já passou por isso, por quem ainda vai precisar passar e se um dia tiver que passar também. Já me sinto segura pelo tanto que já conversamos por aqui sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos disponíveis, né, a ajudar quem precisa desse processo, seja para melhorar sua autoestima, seja para melhorar sua função mastigatória, sua qualidade de vida, devolver aí a autoconfiança, né, para as relações interpessoais, para sua imagem no trabalho. Então, o sorriso é nosso aliado e a gente pode trabalhar a favor. Que legal. Obrigada, doutora Natália. Semana que vem nós temos mais uma edição do Saúde e Bem-Estar Podcast com novos convidados. Nós seguimos por aqui todas as quartas-feiras, às 10 horas. E depois você pode também, né, se não conseguir acompanhar neste momento, nas quartas às 10, fica disponível para que você possa acompanhar posteriormente, faça seu comentário, deixa a sua sugestão. Nós estamos constantemente avaliando aqui o nosso conteúdo. Obrigadão e até semana que vem.